Bom dia, pessoal, eu sou o Paulo Oliveira de Jundiaí. Hoje é o dia 22 de maio de 2020, uma sexta-feira, 60º dia da quarentena. E vamos continuar na quarta parte do nosso Por que os piores chegam ao poder. Terminamos a última vez falando sobre as doutrinas sociais que simplificam demais, a sociedade. Comparando às vezes até esse conjunto de pessoas, cada ser humano é uma coisa diferente. Cada cabeça é uma sentença. Quanto mais alto o nível psicológico de uma espécie, no caso do ser humano, mais diferentes são os seus indivíduos. Não é como essa sociedade aqui que praticamente todos são iguais. O ciclo da histeria. Vamos falar hoje sobre o desejo da sociedade de viver em paz. Nós só queremos ter a nossa casa, criar os nossos filhos, fazer a nossa família, ter o nosso patrimônio, ver as coisas acontecerem, terem prosperidade e conseguir deixar um pequeno patrimônio para que os nossos filhos continuem a prosperidade lá na frente da sociedade, do Brasil. Essa é a ideia. E épocas boas, quando a gente está realmente trabalhando, eventualmente prosperando, muitas vezes a gente abaixa a guarda. A gente acha que a felicidade é eterna e vai continuar assim para sempre. Tá? Mas existem ciclos. Tempos felizes, tempos difíceis. Esse aqui é o ciclo da vida. Eu, na minha vida, já vivi uns 5 ciclos de prosperidade econômica e crises econômicas sociais. Espero viver mais umas 2 ou 3. Mas o que acontece? Quando a gente abaixa a guarda, começa a haver o que chama-se degeneração dos valores morais. Isso já aconteceu nos últimos 5.000 anos várias vezes. Várias sociedades, vários impérios caíram. A gente conhece a história. E quando a gente começa com esse tipo de histeria coletiva, hoje em dia nós temos um agravante que são as redes sociais. Elas deixam a gente irritados, A gente não está sabendo ainda usar muito bem as redes sociais. E a gente fica hiper irritado. Isso é um sintoma, desse ciclo acontecendo. O que acontece? Percebemos também pessoas medíocres assumindo cargos de confiança no governo, no Estado, na prefeitura. E isso irrita. E esse ciclo de felicidade, depois de crise, demora décadas. Às vezes menos, às vezes mais, mas demora. Não é fácil. Então, o ciclo, a vida é cíclica. Só para a gente exemplificar como que o ciclo de histeria acontece numa determinada sociedade muito importante, muito evoluída, que é a sociedade alemã. Aqui está o imperador Guilherme II, o último imperador do rei da Prússia e do Império Alemão. De 1888 até 1918 foi o império dele. Mas o que aconteceu? Ele, Guilherme II, teve um problema no parto, e ficaram sequelas. Ele ficou com uma deficiência intelectual muito grande, houve um trauma cerebral no parto, e ele ficou realmente com um complexo de inferioridade. Ele ficou com traumas, tanto moral, intelectual, como físico. Ele tinha um problema no braço. O braço dele normalmente era escondido nas fotos. Então, como ele era o imperador, e aquela era a estrutura social daquela época, fizeram tudo para que ele, apesar de todos os defeitos dele, realmente assumisse a posição dele de imperador. Foi o erro dos alemães. Foi o erro. Por quê? Ele começou a perseguir as pessoas mais inteligentes que ele, porque ele tinha pensamentos infantis, Ele pensava de uma forma muito limitada. Por exemplo, ele tirou o Bismarck do governo alemão, que era o marechal, a pessoa mais inteligente que tinha lá. Ou seja, houve uma seleção negativa no governo alemão na época.
Não sei se acontece no Brasil hoje em dia, mas essa seleção negativa faz com que a cúpula comece a tomar decisões erradas, né? Isso aqui, essa forma, né? As pessoas sabiam, mas ignoravam, né, o problema do imperador, né? Chegou ao ponto da sociedade alemã achar, né, que era uma honra ter um filho débil, né, fraco, né, psicologicamente. E isso revertiu lá na frente, no nazismo, aonde eles procuraram reverter esse tipo de coisa, dizendo da superioridade da raça alemã. Mas veja de onde aconteceu, de onde veio esse tipo de coisa, né? Ele, o imperador, ele era bombástico, ele era explosivo, né? Ele era intratável, levou a Prússia a aventuras militares frustradas, até que ele precipitou a Primeira Guerra Mundial, levou uma surra, aí tiraram ele de lá. Então vocês observam que uma decisão errada de uma sociedade cria realmente muitos problemas, né? As sociedades europeias, elas tinham uma estrutura, né? As dinastias, né? Tanto da Rússia quanto da Inglaterra, haviam casamentos, né? Então ele tem ascendência russa, ele tem ascendência inglesa, né? Alemão. Nada mal, nada contra isso. É uma forma que as dinastias europeias tinham de afirmar o seu poder em toda a Europa. Ele teve a infelicidade de ter um trauma no parto e as pessoas não perceberem que isso poderia ser catastrófico. O tecido cerebral nosso, ele tem limitada capacidade de regeneração. Se houver um trauma, a coisa complica. Então vamos falar, uma outra pessoa, outro exemplo, que tem um distúrbio de caráter paranoico. Vocês conhecem esse careta aqui, né? Ele não teve berço de ouro, mas ele conseguiu chegar lá em cima, né? O outro exemplo. A princípio, um cara desse tipo, com um caráter paranoico, ele tem raciocínio correto, o cara é inteligente, ele é esperto, mas ele começa a ficar irritado quando interrompem ele com argumentos que derrubam o argumento dele. E ele se acha supervalorizado, ele se acha o máximo. Nenhuma ideia é melhor do que a dele. Aí ele começa a apelar. E quando assume o poder, vira um problema, né? Esses tipos de gente escravizam as mentes menos críticas. As pessoas que não têm um suporte intelectual muito grande, começam a achar isso aqui uma beleza, né? O máximo, né? Mas existe um fato importantíssimo. A aceitação de uma argumentação paranoica é inversamente proporcional ao nível de civilidade intelectual de uma comunidade. Ou seja, quanto mais instruído e cultos for uma sociedade, menos essas pessoas aqui conseguem interferir, né? Stalin, né, tinha distúrbio paranoico, né? Ele era... qual que era a classificação dele nos perfis psicológicos? Ele era bruto, carismático, tomador de decisões irrevogáveis, desumano, vingança patológica, crença na sua própria genialidade. Como é que você vai lidar com uma pessoa desse tipo com poder absoluto? Então, vamos citar 3 características dos psicopatas, né? Eles são uma classe grande, mas os psicólogos, os psiquiatras gostam de fazer separação até para tratá-los de uma forma adequada. Tem um que chama-se caracteropatia. Caracteropatia. Aproximadamente 2% da população mundial tem esse tipo de coisa. São pessoas egocêntricas, né? E ansiosas por elogios. Então, são pessoas às vezes difíceis de se tratar se você não elogiar. Se você começar a elogiar qualquer bobagem dela, ela até fica muito satisfeita. E até não tem muito critério, né? Então são pessoas que podem ser, primeiro, influenciar muito, também ser muito influenciado, né? Podem ser anormalidades herdadas e também induzidas por drogas. O segundo, a esquizoidia, talvez esse seja o mais complicadinho, né? De 0,7% a 3% da população
Mas como é que são esses esquizoides? Né? São hipersensíveis, desconfiados, prestam pouca atenção, né, aos sentimentos e ideias dos outros. Quando você está conversando com ele não presta atenção no que você está falando. Ele tem uma visão pessimista em relação à natureza humana. Pensa em alguém, algum político no Brasil que é esquizoide. Não sei. Né? A ordem só será mantida por homens fortes e superiores. Isso aqui é uma asserção esquizoide. Alguém fala isso no Brasil? Visão simplista e doutrinária da natureza humana. Então são pessoas que têm aquela visão simplista da sociedade, doutrinas que simplificam demais. Né? Por exemplo, os escritos de Karl Marx afetam muito bem, muito, demais, esse tipo de psicopata. O terceiro seria a psicopatia, que a gente vem falando já há bastante tempo. Né? Aproximadamente 2% da população tem esse tipo de comportamento. Qual é o comportamento? Moralidade. Acham que essas coisas ridículas, inventadas por padres, você conhece alguém assim? O sofrimento e injustiças que causam não lhe se inflige nenhum problema de consciência, nenhuma culpa posterior. Percebem os outros como outra espécie. Eu sou diferente, né? Aquele pessoal que está lá é tudo diferente de mim. Eu sou meio alienígena, eu penso diferente, eu sou superior a eles, né? Visão de mundo distorcida. Eles têm uma visão de mundo distorcida. Então a gente pode olhar aqui, né? Esses três tipos. E eles têm um comportamento que muitas vezes se traduz também por sonho de reformar o mundo. Eles se acham diferentes e acham que todo mundo tem que ser igual a eles, né? Sem medir consequências. Já vimos acontecer isso. Influenciam rebeldes ingênuos ou que tiveram alguma injustiça. Alguma faixa da sociedade oprimida que tem alguma injustiça são muito facilmente influenciáveis por esse tipo de psicopata. O senso de honra deles permite trapacear, insultar. Vocês conhecem isso no Brasil? O mundo é um sistema de força e opressão. Essa é a ideia deles. Eles acusam a opressão, mas eles são opressores. Né? Aqui temos, né, um resumo disso tudo que a gente falou. Né? Então, a gente viu que 7% da população tem algum tipo de desvio de conduta. Alguns em nível maior, são psicopatas mesmo, outros em nível menor. Separando nessas três clássicas que a gente colocou, né, temos aqui, né, a esquizoidia, a caracteropatia e as psicopatias. Então vocês observam que tem até alguns grupos que têm a interposição, né, a sobreposição dos dois tipos de psicopatia, de loucura. O preço que paga de não participação na política é seres governados por essa turma. Obrigado, pessoal. Por enquanto é só. Se vocês gostaram, deixe o seu like, né, compartilhe, inscrevam-se no meu canal. Aqui está a minha página web, paulooliveiranovo.com.br, e aqui estão as minhas redes sociais. Um abraço para todos.